Há muito e muito tempo, na província de Nagano, onde existe o rio Azusa, haviam duas vilas, uma de cada lado de um rio forte, esse rio. E esse rio de corredeiras fortíssimas era mais ou menos largo e sempre turbulento, o que impedia, de certa forma, o contato entre duas vilas, a Vila do Norte e a Vila do Sul. As pessoas mal e mal se comunicavam por gritos de um lado ao outro. Pois bem, nesse contexto, na Vila do Norte havia uma menininha que avistava um menininho do outro lado do rio, da outra aldeia, e brincava aos gritos com ele. Oi, se quer essa flor, vem aqui pegar. O que era praticamente impossível. E do lado contrário, o menininho fazia uma coisa parecida. Se quer isso aqui, vem aqui pegar. Aos gritos, é claro. E assim foi a infância toda. E o tempo foi passando, e aquela menininha foi crescendo e se tornou uma bela moça, bem na idade de casar. Certa feita, ele, por sua vez, também, ele se tornou um belo rapaz, lenhador por sinal. Certa feita, um arco-íris se formou no alto do rio. Essa moça dessa aldeia do norte viu aquele arco-íris e naquele momento ouviu uma voz gritando para ela ao longe. Era o rapaz do outro lado do rio, apontando para o arco-íris e dizendo, por sinais e gritos, para que eles fossem lá para perto. A princípio, os dois começaram a caminhar, e cada vez mais rápido, e daqui a pouco os dois estavam correndo. E chegaram a uma parte mais ou menos rasa desse rio, onde finalmente entraram na água, se aproximaram e finalmente puderam se apresentar. Ele, um belo rapaz lenhador, se apresentou como Seimei. E ela, a bela moça da aldeia do norte, se apresentou como Setsu. Esse era o nome dos dois. Um dado momento, ele pegou o ramalhete de flores que ele havia trazido de presente para ela e tentou jogar ao outro lado do rio. Só que a distância era grande e esse ramalhete de flores caiu na água e o rio levou embora. Ela olhou para o alto onde estava o arco-íris e disse: vamos construir uma ponte. No que Seimei prontamente concordou: sim, vamos construir uma ponte. E, com essa promessa feita, cada um foi para o seu lado, para a sua aldeia, e começaram a trabalhar nisso. Setsu começou a fazer tudo o que podia para conseguir dinheiro e economizar dinheiro. Seimei, por sua vez, desapareceu da outra vila. Ela trabalhava duro até tarde, batendo palha, batendo arroz, pegando palha, fazendo botas e vendendo, trançando em tear, fazendo tecido e vendendo. E para economizar, a comida dela era uma sopa de arroz chamada zousui, zoushi ou zouni. Não era mais que uma canja de arroz e alguns vegetais, comida pobre, copinchas. Mas assim era o jeito dela poder economizar para conseguir dinheiro para um dia construir essa ponte. As pessoas lá da aldeia, parentes, diziam que ela estava passando da idade de casar. E era preocupante, no que ela nada mais ficava apenas em silêncio. E o tempo foi passando. Os anos foram passando. Até que muito tempo depois, ela já havia deixado de ser moça e se tornado uma mulher, já com bastante idade, quando novamente ouviu aquela voz. Era ele, Seimei, do outro lado do rio que havia voltado. Se encontraram praticamente no mesmo lugar
e ele contou que havia ficado todo esse tempo trabalhando na cidade grande, onde conseguiu dinheiro e trouxe 10 carpinteiros para poder construir a ponte. Haviam se passado 20 anos e puseram mãos à obra. Assim que do lado de lá começaram a construir a ponte e do lado de cá também. A princípio, os aldeões das duas vilas acharam aquilo praticamente impossível, porque ninguém havia feito uma ponte ali até aquele momento. Todas as pontes haviam sido carregadas pelo rio. Mesmo assim, devido ao empenho dos dois, decidiram ajudar também. E assim foi feita. Passaram cordas, puxaram todo o sistema, botaram pedras, serraram madeira, fizeram tábuas, um de cada lado. Finalmente, eles conseguiram concluir a ponte. E Seimei e Setsu finalmente se encontraram, cara a cara, e fizeram um noivado em cima dessa ponte. No dia em que ela se casou, todos estranharam porque era uma noiva de avançada idade, com muito mais de 40 anos. Mas todos se admiraram e disseram que nunca viram noiva mais linda do que Setsu. E essa é a história dessa ponte Kopenchas, que, por sinal, foi construída período Heian, lá pelos anos 790, por aí. E essa pontezinha foi naturalmente com o tempo derrubada, caída, fizeram novas pontes, como essa que aparece aqui na imagem do século XIX. E finalmente esta daqui foi demolida e em 1987 foi reconstruída para uma bela ponte de cimento e concreto. E continua até hoje com o mesmo nome da época, Zōsui-bashi, a ponte da sopa. Isso mesmo, Kopenchas, por causa que Setsu só comia sopa para poder economizar dinheiro. Essa sopa aqui, Kopenchas, Zōsui, uma espécie de canja com cogumelos, vegetais, bem comida de pobre, mas muito gostoso, viu? Olha só a ponte. Cupinchas, tudo jóia? Feliz Dia dos Namorados. Não sei, Cupinchas, dá o maior medo fazer do jeito que eu estou fazendo, porque eu tenho medo que vocês acabem não me ouvindo, sabe? Eu perca a lenda. Mas serviu para acalentar nossos corações. Porque é lindo demais, né, Cupinchas? Ele jogando o ramalhete de flores, não alcançando, caindo na água, né? E então não é uma história de terror, nem de fantasmas, que essa mais ou menos é a proposta dos ao vivos, né? Trazer histórias de fantasmas, de folclore. Então, mas hoje eu abri essa exceçãozinha pra gente conferir uma lendinha mais doce pros Dias dos Namorados.